pessoal, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido no vídeo da segunda-feira, eu fiz aquela resenha de livros que eu queria trazer pra vocês, uma meta aí de livros até o final do ano. Inclusive eu repostei ontem porque tava com problema no áudio, ninguém me avisou e eu não tinha percebido, então eu apaguei aquele vídeo e repostei de novo. Mas hoje é quinta-feira e, como prometido, eu trouxe sim uma resenha pra vocês. Vocês pensaram que eu ia deixar vocês sem resenha de livro? Claro que não, eu nunca faria isso. E hoje eu trouxe um livro maravilhoso pra vocês lerem no final de semana, ou lerem nas férias, ou ler em qualquer momento. Eu tô falando aqui do maravilhoso, do incrível, do digníssimo 1808, do jornalista brasileiro e escritor Laurentino Gomes. Esse livro aqui foi publicado em 2008, mas ele foi totalmente preparado aí em 2007. E ele levou 10 anos, gente, para ser preparado, para ser publicado para as pessoas. Então, assim, ele é muito bem preparado. Eu, como uma estudante de história, quando vejo esses livros aqui, fico muito feliz, porque o Laurentino Gomes, gente, esse tipo de livro aqui é tipo um livro-reportagem. Ele é um livro de história, propriamente dito, da família real, da vinda da família real aqui para o Brasil, 1808, se é que você está lembrado das suas aulas de história. Mas ao mesmo tempo, a sua forma de escrever é realmente como uma coisa de livro mesmo, de literatura, sabe? E esse livro aqui é muito bom, ele tá com o selo da Comissão 200 anos Portugal-Brasil, apoia esse livro, tá bem aqui na parte de trás do livro. E eu já gravei uma resenha do Laurentino Gomes, de um livro dele. Na verdade, esse tipo de livro aqui do Laurentino Gomes faz parte de uma trilogia que o Laurentino Gomes escreveu. Então, primeiro foi 1808, depois 1822. Tem vídeo aqui pro canal. Se eu conseguir colocar aqueles cards aqui no vídeo, se eu conseguir depois, eu coloco aqui em cima do vídeo. E eu já gravei resenha para esse livro. E o 1889. Aí você me pergunta, por que eu gravei primeiro o segundo livro e não o primeiro? É porque ambos os livros não eram meus. Muitos livros que eu resenho aqui pra vocês, gente, alguns são meus, outros eu pego da biblioteca mesmo, por isso o nome do canal, Você na Biblioteca, e alguns eu pego emprestado dos amigos, e esse daqui foi um dos casos, né? Eu peguei de uma amiga minha da faculdade, ela viu meu vídeo em 1822 e ela falou, eu tenho um livro desse. Aí eu falei, então eu quero emprestar pra resenhar lá no canal. Então, Bárbara, seu livro, depois de muito tempo, vai chegar às suas mãos, tá, Bárbara? E eu resenhei esse livro aqui, eu vou falar um pouquinho desse livro aqui pra vocês. Então, assim, já adianto que esse livro aqui é muito bom, não é difícil, apesar de história mesmo, a gente tem aqui 306 páginas, o resto, ao final, é bibliografia, e geralmente bibliografia eu não leio. Eu não tenho esse costume de ler bibliografias. Mas, enfim, a história começa com Laurentino falando a respeito do porquê o Dom João VI veio aqui para o Brasil em 1808. Então, se você está lembrado das suas aulas de história, se você não dormiu nas aulas de história do Brasil, você sabe que a vinda da família real aqui para então não era império, era apenas uma colônia totalmente só de Portugal. Inclusive, antes de 1808, o Brasil era tão assim dependente de Portugal que o Brasil só vendia para Portugal. Portugal vinha aqui, extraía ouro, né? A gente teve o ciclo do ouro aqui no Brasil e aqui não tinha nada, gente. Aqui era um marasmo mesmo. Aqui era realmente um país de nível continental, como a gente tem, que não tinha nada aqui, não tinha faculdades,
universidades, não tinham bibliotecas, aqui não tinha nada, 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 nada. Inclusive, se você tivesse algum probleminha de saúde, vá ali no barbeiro, tá certo? Porque o barbeiro era dentista, era médico e era barbeiro. Então, assim, ele tinha todos os seus aparatos na sua barbearia e contente-se com ele, viu, querido? Porque aqui não tinha universidade de medicina e universidade nenhuma. Então, o Laurentino, ele começa o livro falando um pouco sobre a Revolução Francesa que aconteceu aqui no Ocidente, que foi de extrema importância e que teve consequências tanto positivas e negativas que a gente vê até hoje na nossa sociedade. Então, ocorreu a Revolução Francesa no século XVIII, 1789, e aí a França, o absolutismo meio que caiu assim na Europa. A gente estava numa época em que o absolutismo ele tinha caído por terra. Tinha literalmente reis perdendo a cabeça, como foi o caso da Carlota, aquela rainha lá que perdeu a cabeça junto com o marido. Carlota Joaquina. Não foi a Carlota Joaquina. Eu tô me confundindo com outra coisa, com outra rainha. Mas teve um caso aí de uma rainha que perdeu a cabeça, que eu me esqueci o nome. Se você se lembra, coloque aqui nos comentários, porque realmente um estudante de história é muita coisa para uma cabecinha só, para decorar. Mas os reis estavam perdendo a cabeça e nesse contexto em que o absolutismo ele tá caindo por terra, vem um tal de Napoleão Bonaparte, não sei se vocês já ouviram falar desse carinha, desse baixinho, mas que fez muitas coisas na Europa, boas e positivas também. Ele meio que ele entra na guarda francesa e dali, meu filho, ele torna-se general. Ele vai tomando a Europa em si para ele mesmo. Então, ele vai começando a invadir realmente países e tomar tudo. O Bonaparte, ele quer, tipo assim, tomar todos os países da Europa e ele quer a Inglaterra, só que ele não consegue a Inglaterra e aí ele começa a criar bloqueios continentais. Ou seja, a Inglaterra não estava conseguindo vender, por exemplo, para a França. A Inglaterra não estava conseguindo vender para Dinamarca. A Inglaterra não podia vender para vários países. A Inglaterra agora só podia vender para Portugal e Bonaparte já estava com os olhinhos cheios para cima de Portugal, ou seja, queria invadir Portugal. E Dom João VI, ele não era assim uma pessoa que podemos dizer um homem de fibra para encarar Bonaparte, né? Na verdade, o Dom João VI, ele era muito retraído, né? A gente tá falando de um país, Portugal até hoje é um país muito pequeno, mas no século XIX, início do século XIX, Portugal era realmente um país muito insignificante frente a tantos países em grande desenvolvimento, como no início do século XIX com a Revolução Industrial. Então a gente tem enormes países como a Inglaterra e Paris, França, que agora, pelo contexto da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e também agora com o Napoleão Bonaparte, meio que estão brigados e Portugal mantinha tanto laços econômicos com a Inglaterra, mas também não queria, né, ficar com maus olhos para cima da França com Napoleão Bonaparte. Então, Dom João VI, ele fica meio assim, o que eu faço, meu Deus? Eu não quero entrar numa guerra com Napoleão Bonaparte, mas eu também não quero que a Inglaterra venha me invadir se eu ceder à França. Então, assim, o que eu faço agora? Então, o Dom João VI tá nessa sinuca de bico e ele precisa fugir. Então, é isso que ele faz. Ele vem pra cá em 1807, ele foge em 1807, final de 1807, e chega aqui em Salvador em 1808. Se a gente for olhar um pouquinho para quem era Dom João VI, aqui no próprio livro fala que ele realmente era uma pessoa não muito dada a guerras, não gostava de se exercitar, era um homem realmente muito obeso, muito grande realmente de porte físico e não tinha tantos hábitos de higiene assim. A família imperial, quando vem para cá, fica até meio chocada
por perceber, não só eles, mas também historiadores que vieram para cá, de perceber que como os brasileiros eram limpinhos, né? Apesar das pessoas mais pobres existirem, das camadas mais pobres, essas tinham um hábito de limpeza, enquanto os que vieram pra cá não. Inclusive, quando eles estavam vindo pra cá, houve um surto de piolhos no navio do Dom João VI, e as mulheres tiveram que cortar o cabelo, elas tiveram que rapar o cabelo por conta dos piolhos. Então, teve até um caso engraçado que quando as mulheres viram as portuguesas com o cabelo raspado, pensando que seria moda, elas também tiraram os cabelos dela, também cortaram os cabelos delas para ficarem parecidas com as portuguesas. E isso mostra claramente ainda um pouco da nossa característica de viralatismo que a gente tem no brasileiro, a nossa falta de identidade. Uma coisa que era, na verdade, um acidente que aconteceu lá, elas pensaram que era questão de moda e não era. Mas, enfim, a família vem pra cá juntamente com enguardecida por barcos, navios ingleses, porque a Inglaterra deu um ultimato para Portugal e Portugal ficou entre os dois e eles decidem fugir e vêm pra cá. E como eu já falei, aqui no Brasil, gente, não tinha nada, tá? Aqui não tinha nada. Aqui as pessoas realmente viviam em sítios mesmo, aqui não tinha nada. Quem traz a industrialização, quem traz um engrandecimento para o Brasil é Dom João VI. Então, ele traz muitas universidades, ele quem cria, mas depois que ele vem para cá, passa essa necessidade. O Brasil, quando Dom João vem para cá, Dom João, ele abre o comércio para o Brasil, porque até então o Brasil não fazia comércio com nenhum país da Europa, especificamente com a Inglaterra. Então a Inglaterra passa a vender muitas coisas para cá, inclusive coisas que por conta do nosso clima não tinham porquê de existirem, de serem compradas, tipo, vinha pra cá no Brasil casacos de lã, sabe, coisas que não precisavam, vinham pra cá patins de gelo, que não tem gelo. Então, o Brasil começa a abrir o comércio e as coisas começam a andar. Mas ao mesmo tempo, Dom João, as coisas estão pegando fogo lá em Portugal, né? É tanto que depois de 13 anos, em 1820, Portugal vai ter, Dom João VI vai ter que vir para voltar para Portugal, porque não tá dando certo. Os franceses invadem a Portugal. O que a família, o que sobrou no cais, que a família imperial vem para o Brasil e nas pressas, né, morrendo de medo de serem pegos pelos franceses, eles meio que deixam algumas coisas extraviadas no cais. Quando os franceses vêm, eles pegam tudo, então ouro, os livros da biblioteca, porque da biblioteca imperial, Dom João não pôde trazer todos os livros, então alguns ficaram no caminho e só depois é que vieram esses livros. Mas, enfim, Portugal vai passar aí por um processo muito grande realmente de decair mesmo. Então, ou esses portugueses foram para os sítios, né, realmente, propriamente dito, para poderem sobreviver, porque não tinha comida, ou eles foram para a Inglaterra, ou eles vieram aqui para o Brasil, o que era muito perigoso. Você ir hoje de navio para Portugal é uma coisa, você vir para o Brasil no início do século XIX, de Portugal para cá, num navio, era outra coisa. Então as condições eram muito precárias mesmo, tanto de salubridade, de espaço, de local, quanto de realmente comida, remédio. Era uma coisa realmente, você vai, mas você sabe que você está arriscando a sua vida. Você sabe que talvez você não possa voltar.
Inclusive, quando a Leopoldina saiu da Áustria e veio aqui para o Brasil, ela chegou a trazer 3 caixões com ela, porque ela tinha na cabeça a nítida exatidão de que talvez ela não sobrevivesse à viagem, porque era realmente uma questão de insalubridade muito grande. Então, pegando nesse aspecto, eu não posso deixar de falar sobre a questão da escravidão. O Brasil, como todos bem sabemos, foi o país em que mais escravizou escravizados da África, cerca de 40%, se eu não me engano, de 100 escravos que eram, de 100 escravizados, na verdade, que eram pegos da África, comprados na África e eram colocados nos navios. De 100, só 45 sobreviviam à viagem por conta de insalubridade. Se pegasse uma doença, boa sorte, não existia remédio. Então, existe uma parte aqui do livro só e somente para falar de escravidão. A escravidão, depois que Dom João veio para cá, aumentou demais. A economia do Brasil, durante todo o século XIX até o final do século XIX, foi totalmente de escravos. E meio que o Brasil se fez por escravizados, né? Por pessoas escravizadas, infelizmente. Essa era a forma de economia do Brasil e temos as consequências fruto da escravidão e de todo o seu processo de violência até hoje. Muitas pessoas tentam negar, mas todos nós sabemos. Eu, como uma mulher que, apesar de ser brasileira e ser mestiça, não sou considerada na sociedade uma mulher negra, mas e por isso tenho os meus privilégios. Claro, se eu for para um outro país, eu vou ser vista como uma latina, talvez eu sofra qualquer tipo aí de preconceito. Mas aqui no Brasil, isso não existe. Para mim, eu nunca vou ter essa percepção de preconceito. E isso aqui é falado no livro e eu gostei de ter tocado nesse assunto. Depois a gente fala um pouco sobre o livro, fala um pouco sobre a mulher de Dom João, que é meio que retratado como uma bruxa, assim. Tudo que Dom João VI não tinha, a sua mulher, a sua... Carlota Joaquina mesmo, o nome dela. Ela não tinha... Ela tinha, na verdade, o que ele não tinha, ela tinha. E ela era uma mulher realmente muito forte. E dependendo da época em que está, essa rainha pode ser vista tanto como uma bruxa, como uma mulher independente, uma mulher que tentou fazer as suas coisas. Carlota, ela teve um casamento muito ruim com Dom João VI. Em vários momentos de sua vida, ela tentou dar golpes em Dom João para tentar tomar a coroa dele, porque eles viviam em um péssimo casamento, mas ela nunca conseguiu. E o livro perpassa por toda essa situação, os 13 anos aqui de desenvolvimento que teve no Brasil, de comércio com a Inglaterra, até chegar ao final aí dos últimos anos de Dom João VI aqui no Brasil, quando o negócio realmente começa a ficar muito feio em Portugal, que vai acontecer a Revolução do Porto, e Dom João VI, infelizmente, vai ter que voltar para o Brasil, vai ter que voltar para Portugal. E ele volta e deixa aqui Dom Pedro. É interessante notar que Dom João VI, ele era até então príncipe regente. Ele só se torna realmente rei em 1815 aqui no Brasil, porque a sua mãe, a Dona Maria, que era conhecida como Maria Louca, a Rainha Louca, né? Ela não tinha condições mentais de governar um país. Então, até 1808, quando eles vêm aqui para o Brasil e trazem também Dona Maria, a Louca, ele é príncipe regente, ele não é coroado rei, ele só vai ser coroado rei depois. E aí, ele vai deixar como príncipe regente aqui o próprio Dom Pedro e ele vai ter que voltar. Depois, Dom João VI, ele vai morrer de causas não muito bem explicadas até hoje. E ele gosta, o Laurentino Gomes, de fazer uma análise, né, de Dom João VI a Bonaparte. Bonaparte era um homem, como bem sabemos, um guerreiro, uma pessoa que, sabe, conquistou
quis conquistar quase toda a Europa, fez grandes coisas, positivas quanto negativas, e Dom João VI é visto como um homem mais acanhado, mais medroso, que de fato ele era, e às vezes até um pouquinho meio porco. Ele gostava de colocar frangos dessoçados nos seus bolsos da sua casaca para ele comer. Ele era realmente muito glutão, assim, sabe? Gostava muito, muito de comer. Inclusive toda a corte, assim, gostava muito de comer. Inclusive tiveram gastos estrondos em questão de galinha, assim, que eles compravam e eles realmente comiam tudo, assim. Isso é verdade, realmente. Mas a gente tem que dar certo respeito a Dom João VI. O Brasil só é hoje desse tamanho continental porque Dom João VI veio para cá, para a família, e fez da sua colônia de extração um império. Senão, o Brasil hoje seria hoje como alguns países da América Latina, que tiveram uma colonização espanhola, se fragmentariam em pequenas repúblicas. Não foi o caso do Brasil, justamente por conta da vinda da família imperial portuguesa. Lembremos que até a época em que Dom João VI vem para cá, está acontecendo fortes revoluções por conta de ideais da Revolução Francesa, da queda do absolutismo e de colônias se rebelando contra os seus colonizadores para ir fazerem repúblicas, né? E esse poderia ser o caso do Brasil, e não é. Então, Dom João VI, ele merece sim seu determinado reconhecimento pelo Brasil ser o que ele é hoje. Dom João VI, ele amava o Brasil, ele amava o clima, ele amava tudo aqui, e ele teve que ir embora. Então a gente tem que dar esse certo valor a ele. E, inclusive, a gente tem que também dar o valor porque, apesar de ser um homem muito medroso, Dom João VI foi um dos únicos, ou se não o único, a enganar Napoleão Bonaparte. Inclusive, um dos escritos de Bonaparte, enquanto ele está isolado, exilado na ilha de Santa Helena, morrendo, né, do que hoje conhecemos como câncer de estômago, é dizer que Dom João VI foi o único que enganou ele. E de fato, realmente, Dom João VI foi o único que enganou ele, porque enquanto Portugal estava naquela sinuca de bico entre Inglaterra e França, ele envia uma carta para ele, para Bonaparte, dizendo que, olha, não temos mais nenhuma relação com a Inglaterra, a gente vai ficar do lado de vocês, quando na verdade em 1807, em novembro, ele faz um acordo com os ingleses de trazerem eles para cá, para o Brasil, fazerem guarda para eles e de fugirem com eles, de aceitarem essa fugida. Então, assim, a gente tem que dar esse valor ao cara, gente. Ele pode ser tudo de ruim, mas a gente tem que dar esse determinado valor a ele, do que ele fez e do que grande foi o que ele fez. Então, esse é o livro. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Minha nota no Scooby para esse livro aqui foi tipo 4,5, tipo, muito bom. Eu só não dei perfeito, mas eu acho que eu vou voltar lá e vou mudar, porque, gente, 10 anos de pesquisa, esse livro aqui, sabe, não é pouquinha coisa, é muita coisa mesmo. Então, esse livro realmente vale muito a pena ser lido, não só para estudantes de história, como o meu caso, mas para qualquer pessoa leiga, para qualquer brasileiro ou para qualquer também não brasileiro, mas que quer entender a história do Brasil, do que foi 1808, da vinda da família real para o Brasil. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, deem um like, compartilhem com seus amigos. E é isso. Um beijo e até a próxima.